Você sabia que uma dor no joelho às vezes pode ser causada por uma falta de mobilidade no tornozelo? Ou que talvez uma dor no pescoço você consiga melhorar melhorando a mobilidade da coluna torácica? Mas o principal, o que é mobilidade e qual a melhor forma de trabalhar ela? Será que é só se alongando? Quais regiões do corpo a gente precisa de mobilidade? Tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender tudo isso. Fala pessoal, Roberta Abdala do canal Na Cola do Movimento. Hoje eu vou explicar sobre mobilidade articular. A primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai falar de mobilidade articular é de que ela é uma coisa totalmente diferente da flexibilidade. Em poucas palavras, a flexibilidade vai estar mais ligada aos tecidos, músculos e ligamentos e envolve a capacidade que eles têm de se alongar. Enquanto a mobilidade articular está mais relacionada à articulação e à capacidade que ela tem de se movimentar por toda a sua amplitude de movimento sem nenhuma restrição. Como, por exemplo, você conseguir girar o seu braço para trás sem nenhuma restrição. Então, você ser flexível ou às vezes você conseguir fazer aquele alongamento de relar as mãos no chão, não significa que você tem uma boa mobilidade de quadril. São coisas totalmente diferentes. Mas se você consegue fazer um agachamento profundo, às vezes só com o peso do seu corpo, com certeza você tem uma boa mobilidade de tornozelos, quadris e coluna. Então, uma articulação nada mais é do que uma região onde dois ou mais ossos se conectam. Nosso corpo possui mais de 200 articulações. Cada articulação tem uma função primária. Algumas articulações, pela sua estrutura, têm uma função primária de mobilidade e algumas articulações, pela sua estrutura, têm uma função primária de estabilidade. A articulação do quadril, por exemplo, pelo seu formato, tem uma capacidade de movimento muito grande, para fora, para dentro, para frente, para trás, roda interno, roda externo. Enquanto a articulação do joelho, por exemplo, é basicamente como uma porta que abre e fecha em um eixo só, com alguns leves movimentos de rotação, mas basicamente é isso. Então a articulação do quadril tem uma função primária de mobilidade, enquanto a articulação do joelho tem uma função primária de estabilidade. Tem um conceito muito bacana conhecido como articulação por articulação, que foi criado pelo Gray Cook e Mike Boyle, onde eles classificaram as articulações do corpo com suas funções primárias de mobilidade e estabilidade. E eles encontraram que as nossas articulações elas vão se alternando entre mobilidade e estabilidade. Então, nosso tornozelo precisa de mais mobilidade e a articulação acima dele, que é o joelho, precisa de mais estabilidade. Acima do joelho está o quadril, precisa de mais mobilidade. E acima do quadril, a lombar precisa de estabilidade. E por aí vai todas as articulações do corpo com essa função primária. Não quer dizer que elas não tenham outras funções, mas a principal função é dar estabilidade ou dar mobilidade. Então, basicamente, as principais regiões do corpo que a gente trabalha a mobilidade, que se beneficiam desse trabalho, são tornozelos, quadris, coluna torácica e ombros. E por que é importante saber isso? Geralmente, uma área do corpo que precisa de mobilidade, quando ela perde essa capacidade de movimento, as articulações em volta dela, acima ou abaixo dela, que deveriam ser estáveis, se tornam mais instáveis. Por isso que é comum que, às vezes, alguma dor no joelho possa ser causada por uma articulação que está abaixo dela, tornozelo, uma falta de mobilidade do tornozelo. Mas, ao mesmo tempo, também pode ser causada acima dela, uma falta de mobilidade no quadril. E para um bom trabalho de mobilidade, é importante a gente estar atento a três coisas. A primeira delas é a flexibilidade dos tecidos. Então é importante aqui o trabalho com o alongamento, o trabalho com a liberação miofascial e conseguir restaurar essa capacidade do tecido de se alongar. O segundo ponto importante para um bom trabalho de mobilidade é o movimento articular, que é conhecido também como artrocinemática e osteocinemática. Algumas pessoas precisam de um trabalho mais específico para melhorar esse movimento articular. Geralmente esse trabalho pode ser feito por meio de trações, muitas vezes com TheraBands. Através desse trabalho, você consegue ganhar um espaço maior entre a articulação e isso facilita o movimento, facilitando a mobilidade. E o terceiro ponto é o trabalho do controle motor, do movimento. Então não adianta só você alongar, não adianta só você mobilizar. O seu corpo tem que aprender a controlar aquela amplitude de movimento também. Aqui entram alguns exercícios específicos para o trabalho de mobilidade. Então é importante dizer que o trabalho de mobilidade
ele nunca vai ser uma receita de bolo, porque cada pessoa vai precisar de um trabalho diferente, porque muitas vezes a restrição da mobilidade pode vir de causas diferentes. Uma pessoa pode ter restrição de mobilidade por inatividade física, outras por problemas estruturais, outras por lesões prévias. Então, por isso que tem que ser individualizado, mas em qualquer um dos casos, os 3 pontos vão precisar de atenção. Então, vão eles de novo: flexibilidade dos tecidos, movimento articular e o controle motor, o movimento. E lembre-se sempre de dar atenção para essas regiões do corpo que precisam de mais mobilidade. Na falta dela, é importante que seja feito algum tipo de trabalho. E lembre-se sempre desse conceito também, quando sentir dor em alguma região do seu corpo, não olhar apenas local, olhar articulações ao redor e buscar talvez alguma restrição de movimento. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido agora o que é mobilidade articular e por que simplesmente se alongar não vai melhorar a sua mobilidade. Não deixa de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das próximas dicas.